Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus fazendo analogia como aqueles que são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele sendo o noivo que conduzirá a noiva para adentrar para o casamento nas regiões celestiais, aonde ele ensina que nós, como membros dos membros interligados uns aos outros, aonde estamos unânimes, num só coração, numa só fé, num só batismo com Espírito e com fogo, a submissão ao noivo, a mentalidade é de Cristo, o coração sempre sendo purificado e santificado, a fim de não permitir-se dar vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem. Os rins, que é o condicionado ao caráter daqueles que não têm do que se envergonhar. Os escândalos vêm a partir do mundo, daqueles que os escândalos surgem por meio daqueles que na verdade são fingidos. Há fingimento, demonstram ser algo, mas na verdade a palavra diz que eles se enredam pelo seu próprio falar, por demonstrar que conhece a verdade, mas não preparam a verdade quando vêm os escândalos. Os escândalos comprovam que eles eram meramente ouvintes e não praticam, ilude-se a si mesmo. Por isso que o noivo diz que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, porque estão no corpo da meretriz, estão como traidores, não há entendimento através daquele que concede o entendimento, que é desviar do mal. Eles estão sempre por entendimentos de próprios olhos, naquilo que pensam que é o correto, seguem dogmáticos. Não se alcança a submissão de coração, não são submissos àquele que é o noivo que pode conduzir ao casamento. Estão sempre unidos à meretriz. A palavra diz a mulher da mocidade, na verdade, que prostituiu Eva, seria mãe dos seres viventes, mas por ter havido desobediência, aqueles que já nascem como unidas ao corpo da meretriz, aquela que trai, aquela que não há submissão do coração. Por isso estão sempre colocando outros fundamentos e rejeitando o noivo, porque não há submissão. Assim como também não há casamento. Estão sempre no adultério, estão sempre adulterando com aquele que na verdade é a cabeça. Não há comunhão daqueles que seguem como que traidores, unidos à meretriz, estão sobre maldição, malditos. Jesus dirá: malditos, apartai-vos de mim. Sejais lançados no fogo eterno, juntamente com o seu pai, que é assassino desde o princípio. Filhos bastardos, filhos do diabo, doutrinas de demônios, rejeitando aquele que na verdade
nós não estamos não justificando a si mesmo, há quem nos justifica, mas falando em espírito e em verdade, porque aquele que o segue, ele não duvida, ele testifica que está sendo salvo, ele não por si, dom gratuito. Nós temos o Espírito que comunica que estamos sendo cumpridores pela obediência ao seu Espírito, e ainda que se tropece em algum ponto, pela graça sois cumpridores, dom gratuito, mas jamais retroceder ao jugo do opressor, a fim de ser podado por conta da incredulidade, pois não se aperfeiçoa a fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Assim como a palavra diz que a fé, ela deve ser participante do início ao fim, até o ponto de encerrar a carreira, combater um bom combate segundo as obras que aperfeiçoou a fé, guardar a fé e as obras de justiça, a fim de ser justificado e, ao invés de maldito, benditos do Pai. Ele dirá: aqueles que estão interligados a Ele numa só fé, num só batismo, batismo com Espírito e com fogo. Aqueles que dão liberdade para o seu Espírito e não estão presos em doutrinas meramente humanas que entristecem o Espírito a ponto de extinguir o Espírito. Assim muitos naufragaram justamente por não ter a graça, por não ter o favor do qual não merecemos, mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. E muitos naufragam na fé porque rejeita aquele que podia os conduzir, e ainda que suas primeiras obras eram de justiça, já não são possíveis de justificar se estão no lamaçal na injustiça, se estão amantes do prêmio da injustiça, trocaram a glória de Deus pela honra dos homens, trocaram a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, e recebem o seu galardão, que é um castigo, tanto nesta vida, como não alcança a ressurreição do último dia, assim nos diz o Senhor.